Olá, alunos do quinto ano. Hoje, na nossa aula de História, nós iremos estudar sobre as fontes históricas para conhecer as cidades antigas. A fonte histórica mais conhecida, são os escritos, são os documentos que foram deixados, os registros. Então, vamos lá. Os documentos escritos são importantes fontes para compreender o cotidiano das primeiras cidades. A escrita desempenhou um papel fundamental na organização social, pois possibilitou estabelecer leis, contratos comerciais e registros fiscais. Além disso, conhecimentos e técnicas também foram transmitidos por meio da escrita. Então, o povo antigo, como nós já comentamos, na época em que eram nômades, eles não tinham uma escrita. A partir do momento em que eles passaram a se tornarem sedentários, a partir do momento em que eles passaram a necessitar, de fazer contagem, de contar, que foi no tempo que eles deixaram de ser nômade, passaram a ser sedentário. Assim vieram a criação de animais, a domesticação de animais, veio assim também a produção, a produção de alimentos por meio da agricultura, e veio assim o surgimento, como resultado vieram os primeiros povoamentos, as primeiras aldeias, os primeiros as primeiras comunidades humanas, as primeiras sociedades humanas. Para que houvesse uma organização melhor, aí deu origem assim à questão da escrita, para que se tenha um melhor controle, do que se estava fazendo, do que se estava produzindo. Então, surgiu, através dessas necessidades, a escrita. A escrita é um instrumento necessário. Então, ela tem, certo, a sua importância na história. Porque a partir do momento em que surgiu ali a escrita, aí já passa a passar, em vez de pré-história, aí já foi a história. Aí já é a história. Então, a escrita ela foi fundamental na organização social, no estabelecimento de leis, certo? No registro de conhecimento que seria transmitido na época, certo? O registro fiscal também, nos contratos comerciais. Além disso, por meio da escrita, escrita e costumes Mesopotâmia, certo? Por meio da escrita, nós podemos perceber o quê? Que vários povos, porque existem registros escritos, vários povos habitaram ali no período na Mesopotâmia, certo? Entre os quais estavam os acádios, os assírios e os babilônicos. E por meio desse registro, nós podemos ver o seguinte, que além deles habitarem ali aquela região, eles tinham línguas, e costumes diferentes. Eles não compartilhavam mesmo os costumes, mas eles tinham a linguagem diferente. Eles tinham, além da língua, eles tinham os costumes diferentes. Nesse caso, há cerca de 3.800 anos, o rei babilônico Hammurabi conquistou vários territórios da Mesopotâmia, com o intuito de unificar os costumes. Ele organizou o Código de Hammurabi, um conjunto de leis que estabeleciam regras para que a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes, entre outras coisas, certo? Então,
Por meio da escrita já foi possível que esse rei, né, o imperador, que normalmente naquele tempo era rei, era imperador, da Babilônia, pudesse assim criar, né, criar assim essas leis, criar assim regras que pudessem reger todo o seu império, todo o seu reino. Naquela época, devido ao desenvolvimento da escrita, certo? Então, a escrita ela é fundamental, né, para que venhamos entender, certo, a vida em sociedade daquela época e também os seus costumes, certo? Suas regras, as suas leis. A escrita no Antigo Egito, ou no Egito Antigo, né? Os documentos deixados pelos escribas do Egito Antigo também permitem investigar como era a administração pública e a vida daquela sociedade, certo? Então, todo fonte histórica nesse caso, nós estamos estudando, nós já estudamos sobre fonte histórica que são materiais, né? Nesse caso são, vamos dizer, amostra de objetos, né, que foram descobertos por meio das escavações de arqueólogos, e outra fonte é essa, a escrita. A primeira forma de escrita egípcia foi o hierógrafo, certo? Composto de um conjunto de símbolos que representava ideias e valores. Apenas os faraós, os funcionários da nobreza, os sacerdotes, os escribas sabiam escrever. O resto da sociedade, naquela época, eles simplesmente iam trabalhar como escravo. Outros não trabalhavam como escravo, porém não tinham acesso a uma educação. Mas apenas esses aqui citados, como Faraó, funcionário da realeza, né? Os sacerdotes e os escribas. Esses eram povos, as pessoas no reino, né, no Império do Antigo Egito, que tinham acesso, certo, à aprendizagem da escrita. E os escribas eram considerados muito importantes, né? Eles eram pessoas muito importantes no Antigo Egito, porque eles eram os responsáveis pela questão do registro da cultura. Muitos documentos egípcios escritos em papiro, né? Muitos documentos egípcios eram escritos em papiros, um tipo de folha feita de uma planta que era comum naquela região da África. E aqui nós temos uma imagem, né? Material de trabalho dos escribas. Temos aí essa figura. E aí nós temos também o escriba, né, sentado, certo? O escriba sentado. Além disso, nós também, além da questão da fonte histórica, né, que é a escrita, nós também iremos comentar um pouco sobre a cidadania e a igualdade, né? O mundo que queremos. Esse aqui é na página, esse texto se encontra na página 56 do nosso material didático, o mundo que queremos. De acordo com a Constituição brasileira atual, todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos, mas nem sempre foi assim. Então, nós temos aí, certo, um texto, né? Constituição. O que é Constituição? É o conjunto de leis fundamentais de um país, certo? A nossa Constituição é o conjunto das leis que regem o nosso país. Aí vejamos, na antiguidade, né? Cidadania e igualdade, uma conquista histórica. Em muitas sociedades antigas, a desigualdade era o fundamento da organização social, certo? Nem todas as pessoas tinham o mesmo direito. Então, nesse caso, nós
É um breve comentário aqui sobre esse texto. Vocês leiam aí no livro, certo? Vocês vão ler no livro de vocês. Mas nós podemos ver que no decorrer da história, certo? Sempre houve a questão da desigualdade. Aqui no Brasil, nós podemos ver o seguinte, que mesmo a Constituição assegurando direitos, né, iguais, existe desigualdade. Então vejamos, exemplo disso são as mulheres. Né? As mulheres não tinham o mesmo direito dos homens, certo? Mas a cidadania e a igualdade elas foram se desenvolvendo, eles foram se desenvolvendo, né, ao longo da história, certo? Vamos lá. As decisões sobre a vida, né, em comunidade não era tomada de forma igualitária, o que tornava as sociedades desiguais, o poder, né, e as terras ficavam centralizadas na mão de pequenos grupos e a maioria da população foi excluída das decisões políticas. Antigamente era assim, certo? Que mesmo no Brasil, boa parte da população não tinha direito de votar, certo? Mas a partir da Constituição, esse direito foi assegurado. Certo? No Egito Antigo, o faraó era considerado o intermediário entre os deuses e o povo. Por isso exercia um grande poder. Todas as decisões eram tomadas por ele, cujo poder era hereditário. Isto é, era transmitido somente nos membros da família, da mesma família. Certo? Então, vejamos aqui, ó. No Egito, né, o poder estava apenas na mão do faraó. O que ele decidisse, independentemente do que os outros pensassem ou não, o que ele dissesse era isso ali. E acabou. Por isso ele é chamado faraó. Em alguns livros é chamado de rei, outros livros chamado de imperador. Né? Além disso também, certo? Eles tinha deles que não só se determinavam, né, como se apresentavam como intermediário entre os homens e os deuses, como também chegavam a dizer que era a própria encarnação dos deuses, certo? Os funcionários também do Antigo Egito tinham seus privilégios, funcionários que ocupavam cargos próximos ao faraó, né? Os funcionários reais, sacerdotes, escribas, chefes militares tinham posições. Já a família daqueles que não ocupavam cargos de privilégio, eles trabalhavam, pagavam impostos e também eram excluídos das decisões dentro ali do reino, né? Dentro do Egito. Tinha deles que trabalhavam como escravos, sem receber nada. Mas essas diferenças sociais se refletem na organização da cidade. Os reis e a nobreza viviam em palácios luxuosos, enquanto artesãos, camponeses e escravizados viviam em casas simples, feitas de barro e cobertas de palha. Aí nós temos algumas demonstrações. Certo? Então, esse é o nosso conteúdo, a questão dos registros, né, que é da escrita, que trago até os dias atuais, né, alguns esclarecimentos sobre os costumes dos antigos povos, das primeiras civilizações, e também temos também aí um pouco comentado, né, sobre a igualdade e cidadania, que foi um processo que levou anos e anos, certo? E vocês copiem no caderno a questão 4 e a questão 5 da página 55 e a 1, 2 e 3 da página 57. E assim, bons estudos e qualquer dúvida nós estamos à disposição.